Saúdo você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai tudo bem com você? Se não vai tudo bem, não importa. O importante é que nós prossigamos na fé, caminhando com esperança, na certeza de que a nossa jornada logo vai se findar, porque quem nos fez a promessa é fiel. Ele anda conosco todos os dias até o fim. Então você que está conosco é muito bem-vindo ao canal para juntos nós recapitularmos o assunto estudado da lição da Escola Sabatina desta semana. Quero abraçar você que é do Nordeste do Brasil, você que é do Norte do Brasil, do Centro-Oeste, você que é do Sudeste, você também que é da região Sul do país. Nós temos pessoas de todos os estados brasileiros e isso é louvável, isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Além do mais, saudamos também nossos irmãos de Detroit, nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos o canal, amém? Também saudamos nossos irmãos da Angola, de Moçambique, que estão conosco a cada semana. Isso é maravilhoso, isso é para a glória de Deus. Quero responder aqui algumas perguntas. Uma pergunta, na verdade. Por que o canal só entra no ar na terça-feira? Pergunta do irmão Joabe. Meus queridos, assim como vocês, eu creio que nós temos as nossas tarefas do cotidiano, né? Eu trabalho fora o dia todo, sou dona de casa, tenho minhas funções da igreja e além do serviço missionário que a gente tem, e o canal da lição, ele é postado às vezes na segunda, na terça, na quarta, dependendo assim do tempo que a gente tem para organizar tudo, porque eu gravo, eu não edito nenhum vídeo, gravo, ponho a capa e coloco no canal. E Deus continua fazendo o trabalho que é dele. Então é por isso, tá bom? Vamos nos esforçando para que gravemos assim com mais dias de antecedência, tá bom? Orem por este ministério, orem por mim também. Eu quero também aqui dizer para a irmã Márcia Mantovani que eu estou orando pelo Robson e seu amigo Ricardo. O Senhor está cuidando deles. Oro também por Tiago, para que o Espírito Santo o liberte da prisão. Que Deus seja com ele ali, enviando seus anjos para cuidar dele. O Leonardo nos escreveu no canal pedindo uma Bíblia. Leonardo, coloca o seu endereço nesses comentários aqui, a cidade que você mora, coloca o seu telefone de WhatsApp para a gente entrar em contato, tá certo? E a Cris, ela disse que perdeu o medo de passar lição na escola sabatina da igreja dela, e isso é maravilhoso. Continue assim, minha irmã, firme, porque nós somos chamados, Deus nos capacita e a gente é usado para a glória de Deus. Amém? Eu quero nesse momento convidar você para a gente orarmos ao Senhor. Querido Pai, obrigada por este encontro, obrigado por este momento, que o Senhor continue conosco, falando conosco através do Espírito Santo, para que nós tenhamos um entendimento da Tua Palavra através desse material de estudo desta semana, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com a lição número 8. E eu ainda te pergunto o seguinte, você já está inscrito? Se ainda não se inscreveu, por favor, aperte aqui no inscrever, ative o sino e vamos juntos somar na pregação do Evangelho. Bem-vindo aos novos inscritos no canal. Vá compartilhando esse conteúdo para os nossos outros irmãos e assim levarmos essa mensagem tão maravilhosa, tão digna, tão linda para tantos corações que têm sede e fome da palavra do Senhor. A lição de número 8, Aliança no Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, pouco tempo depois que os israelitas acamparam no Sinai, Moisés foi chamado ao monte para se encontrar com Deus. Israel seria levado a íntimo e especial relacionamento com o Altíssimo para se organizar como igreja e também como nação sob o governo de Deus. A imagem da lição que a gente vê aqui, atrás a gente vê o monte Sinai, brilhando por conta da glória de Deus, e temos as duas tábuas da lei em volta numa aliança, os 10 mandamentos. No Sinai, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Ele foi o iniciador do contrato. Como iniciador desse contrato, Deus deu graça ao seu povo, e estabeleceu um relacionamento com ele. Essa aliança requeria do povo uma resposta positiva de fidelidade ao nosso Deus. O sucesso de Israel dependia de sua obediência à orientação amorosa de Deus.
e aos atos poderosos que Deus realizou em favor deles no Egito e no caminho para o Sinai. Então eles tinham que lembrar de tudo que eles vivenciaram, daquela experiência maravilhosa de proteção, de livramento, de cuidado, para que respondessem a este amor, obedecendo a esse contrato que Deus fez ali com eles. Essa resposta está certa, né? Então, digo assim, o verso para memorizar, melhor dizendo aqui, o verso para memorizar vem falando assim: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Êxodo 19, de 4 a 6. Para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-lo? É comum a nossa resposta ao dizer assim: Deus os levou para o deserto e depois para a terra prometida. Sim, essa resposta está certa quanto à geografia, mas está errada quanto à teologia. O autor da lição diz isso. Deus respondeu: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Deus, na verdade, levou os israelitas para perto dele, para perto de si mesmo, porque Deus nos quer perto dele. Todo pai e mãe que tem filhos, como gostariam de que seus filhos estivessem sempre por perto, não é verdade? O meu está muito, muito longe da minha casa. A minha vontade seria muito de ele estar perto de mim, mas não é possível no momento. Quando nós nos afastamos, Deus nos procura e nos chama de volta. Ele sempre dá o primeiro passo. Deus chama todos nós. Foi assim com Adão e Eva. Eles pecaram, Deus veio e perguntou onde eles estavam, porque Deus quer relacionamento, Deus quer proximidade, Deus quer comunhão conosco, com seus filhos. Nosso destino eterno depende da resposta que nós vamos dar a esse chamado de encontro, de relacionamento que Deus deseja conosco. A lição de domingo, no Monte Sinai. Após 2 meses de viagem, os israelitas chegaram ao Sinai, onde ficaram. A estada deles, de Israel, no Monte Sinai, é o elemento central da narrativa encontrada nos primeiros 5 livros da Bíblia. A primeira pergunta, Êxodo 19, de 1 a 8, o que Deus prometeu aos israelitas no pé do Monte Sinai? Deus prometeu fazer dos israelitas tesouro especial, reino de sacerdotes e nação santa, sobre a condição da obediência, de se manterem fiéis à aliança estabelecida por Deus. Naquele momento, Israel foi estabelecido como povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo e na idolatria. Israel também foi chamado para atuar como reino de sacerdote que conectaria pessoas com Deus, levando essas pessoas a Deus e ensinando a elas a vontade de Deus e as suas leis. Deus desejava que Israel se tornasse o seu canal para iluminar o mundo, que fossem bênçãos para a vida das outras pessoas, que fosse uma nação abençoadora. O favor de Deus para com Israel fora sempre condicionado à sua obediência. Ao pé do Sinai, os israelitas haviam entrado em relação de aliança com ele como sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Eles haviam prometido seguir o caminho da obediência. Moisés falou para eles, e quando eles ouviram as orientações divinas através de Moisés, eles entraram em consenso e disseram: tudo que o Senhor falou, faremos. Êxodo 19, verso 8. Deus é fiel na sua aliança. Precisamos cumprir a nossa parte na aliança para que as bênçãos também venham sobre nós. Somos um reino de sacerdotes com a missão de conectar pessoas a Deus. Nós somos chamados para construir pontes, ao invés de muros. Nós somos chamados para sermos luz nos pontos de escuridão deste mundo. Só em Cristo nós podemos refletir a luz do céu. Assim como a nação de Israel
foi escolhida como uma nação santa, um reino de sacerdotes. Deus também nos fez reinos de sacerdotes para conectarmos as pessoas que estão no pecado com Deus que tem a liberdade. Nós somos chamados para sermos luz na escuridão. E como o mundo está escuro, como o mundo está doente, como o mundo precisa de pessoas que estendam a mão, que sejam pontes, que sejam ligação entre a salvação e aquelas pessoas que precisam de Cristo. Somos chamados para refletirmos a luz de Jesus, onde Deus nos colocar. Está você disposto também a andar em obediência a Deus e ser essa luz, de ser essa bênção abençoadora na vida das pessoas? Deus conta conosco para esse ministério. A lição de segunda-feira, preparando-se para a entrega da lei. A pergunta número 2, como Deus preparou Israel para receber os 10 mandamentos? Êxodo 19, de 9 a 25. Deus pretendia fazer da ocasião em que pronunciaria sua lei uma cena de inspiradora e admirável grandeza. Tudo que estivesse ligado ao serviço de Deus deveria ser considerado com a maior reverência. Você já pensou, quando a gente está na presença de Deus, como nós temos nos comportado? Como nós temos nos dirigido para ir ao encontro de Deus? Lembro que quando Deus encontrou Moisés no deserto, Deus pediu que Moisés tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar que Deus estava era um lugar santo, simbolizando reverência, cuidado, adoração. E a entrega da lei também envolveu esse quesito na vida dos israelitas. O Senhor disse a Moisés para que o povo se consagrasse. Deus instruiu o povo sobre a necessidade de purificação para o encontro com Ele. Israel deveria estar pronto para a manifestação da glória do Senhor. Todos deveriam ocupar o seu tempo em solene preparação para comparecer diante de Deus. Eles, os israelitas, e suas roupas deveriam estar livres de impurezas, deveriam se dedicar à reflexão pessoal, deveriam se dedicar ao jejum, à oração, para que seu coração pudesse ser purificado de todo pecado. Como uma espécie de dia da expiação. Vocês lembram ali no livro de Levítico, quando era o dia da expiação, uma vez ao ano que o santuário era purificado, que o povo ficava em contrição, em total reverência, em oração, em jejum, clamando pelo perdão dos seus pecados, porque eles poderiam não serem aceitos diante de Deus, os pecados deles confessados. Então eles ficavam como se fosse um dia de jejum, e era dia de jejum. Então Deus pediu isso dos israelitas, que eles entrassem em uma verdadeira contrição, como uma espécie do dia da expiação. A preparação foi feita conforme mandado. Em obediência à outra ordem, Moisés determinou que fosse colocado um obstáculo ao redor do monte, ou seja, um limite, para que nem pessoas nem animais pudessem entrar no recinto sagrado. Se alguém se arriscasse apenas tocasse, o castigo seria morte instantânea. Na manhã do terceiro dia, o topo do Monte Sinai estava coberto por uma pesada nuvem que ia descendo cada vez mais, escura e compacta, até que foi totalmente envolvido em trevas e terrível mistério. Então aquele monte ficou todo cercado de uma densa nuvem escura. Então se ouvia um som, como de trombeta, convocando o povo para se encontrar com Deus. E Moisés o guiou ao pé da montanha. Está no livro Patriarcas e Profetas. Diz ainda que relâmpagos iluminavam a densa escuridão e os trovões ecoavam entre as montanhas ao redor. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. Que cena, que cena! Houve um tempo solene de silêncio. E depois se ouviu a voz de Deus falando através da densa escuridão que o envolvia no monte, rodeado por seus anjos. Nesse momento, o Senhor proclamou a sua lei. Amém? Que cenário para Deus proclamar a sua lei. Que grandeza, que grandiosidade, que majestade. Aquele Senhor que os tirara do Egito, da casa da servidão, que os guiou pelo meio do mar, que derrotou o faraó e o seu exército, era agora quem anunciava a sua lei. Lei escrita por Deus. Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Que princípios são
que seus princípios dessa lei são eternos e são universais. Eles perduram o tempo e é para todas as pessoas da terra. Que Deus tremendo! Isso me chama atenção. Que aplicação eu posso fazer, nós podemos fazer para nossas vidas? Irmãos, consideremos o tempo. Vivemos num tempo solene também. Para nós que vivemos no tempo do fim, as instruções dadas a Moisés também são válidas para mim e para você. Estamos para nos encontrar com o Senhor de toda a terra, não é verdade? O nosso Jesus está para apontar nas nuvens dos céus. Estamos para nos encontrar com o Senhor. É tempo de nos purificarmos. É tempo de purificação dos nossos pecados. Hebreus 12, 14 diz que sem santidade, sem santificação, nós não veremos o Senhor. Estamos vivendo no dia da expiação. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão, é tempo de abandono de pecados. É tempo de nós escolhermos a quem nós estamos servindo e é tempo de nós servirmos a Deus como Ele merece. Foram dadas às nações de Israel, essa lei foi dada à nação de Israel para que eles transmitissem ao mundo até chegarem a mim e a você. Somos também responsáveis em levar esse conhecimento da validade da lei, que a lei de Deus ainda está valendo para este tempo presente. Ela não só valeu para os israelitas no pé da montanha, como tem validade para nós hoje, até o final dos tempos, porque a lei é o caráter de Deus. Terça-feira, a entrega, então eles se prepararam para a entrega da lei. Deus fez todo aquele lindo movimento para proclamar e entregar a sua lei ao povo de Israel. Terça-feira, a entrega do decálogo, que também na lição é chamado de tábuas do testemunho, que também é chamado de palavras da aliança e também chamado as 10 palavras. Quais são os princípios do decálogo e como ele está organizado? É a pergunta número 3. O decálogo é considerado a carta magna do ensino bíblico. Ele representa a norma de todas as normas, sendo a essência e base dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos. A lei de Deus ela não muda. Ela vai perdurar por toda a eternidade. O amor é a palavra-chave do decálogo. Os princípios desse decálogo são honrar a Deus acima de tudo, este amor vertical, e respeitar o próximo, este amor horizontal. Lembram da cruz? A cruz vertical, horizontal. Amor a Deus e amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Lembre-se que o decálogo não começa com os mandamentos. O decálogo começa com a ação de Deus para com seu povo, revelando a graça. Êxodo 19, 2 diz assim: Êxodo 20, verso 2 diz assim: Eu sou o Senhor Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, de falar o primeiro mandamento, ele diz quem ele é, que ele é o libertador de Israel, o meu e o seu libertador. O Senhor primeiro mostrou sua graça e salvação ao libertar Israel do Egito e só então ele revelou sua vontade em forma dessas 10 palavras, destes 10 mandamentos. Os mandamentos deviam ser observados por amor e gratidão pelo que Deus havia feito pela nação. Então, nós guardamos os mandamentos de Deus em gratidão ao saber da libertação que Deus nos ofereceu através de Cristo Jesus e por gratidão a tudo que Ele fez e faz por nós. Os grandes princípios contidos na lei de Deus nos ordena amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aqueles que amam o Senhor guardarão os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, que definem o dever do homem para com o seu Criador. Mas, ao nós colocarmos esse princípio de amar a Deus em prática em nossa vida, por meio da graça de Cristo, porque a gente coloca na prática na nossa vida, não porque nós podemos fazer, não porque nós conseguimos fazer, nós fazemos pela graça de Deus habitando em nós. Se nós pedirmos a Deus, Ele vai nos moldando, Ele vai nos ajudando, vai nos ensinando, nos burilando para que a gente cumpra a sua vontade. E assim nós expressaremos em nosso caráter
os atributos de Deus e nós vamos demonstrar o amor de Deus em todos os nossos relacionamentos com o nosso próximo. É nós estarmos em Deus, permanecermos em Deus, conectados em Deus, que a gente vai estar desaguando vida na vida das pessoas à nossa volta. A lição de quarta-feira, diferentes funções da lei. Diferentes funções da lei de Deus. Nós devemos entender que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, porque a lei de Deus revela seu caráter. A lei de Deus revela quem Ele é. Deus é isso tudo. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo para representar o caráter de seu Pai. Ele veio para viver a lei. Jesus veio para viver a lei na prática. Ele veio revelar quem é Deus. Quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou, eu estou há tanto tempo contigo, com vocês, Filipe, e você não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus veio revelar o Pai. E a lei revela o caráter de Deus. A lei é vista de maneira bastante positiva. Os escritores da Bíblia escreveram poemas sobre a lei. Salmo 119 diz assim, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Sabe por quê? Porque um peregrino, ele precisa de guia para orientação. E nós somos esses peregrinos, precisamos nos guiar na jornada para casa, através da palavra de Deus, através dos mandamentos que Deus deixou na sua palavra. Os escritores da Bíblia também cantaram sobre ela. Salmo 19 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, dá sabedoria aos simples. Se você quer ser sábio, estude a palavra de Deus. Você quer ter a sua vida restaurada? Viva lendo, ouvindo a palavra do Senhor e se permitindo que seja transformado por ela. A função da lei não é nos ensinar a ganhar a salvação por meio de sua observância. Eu vou observar os 10 mandamentos para eu ser salvo. Isso não é verdade. Nós não devemos guardar a lei de Deus para sermos salvos, mas nós guardamos porque nós somos salvos. Jesus, lembre lá de Êxodo 20, verso 2. Deus falou para os egípcios que Deus tinha tirado eles da casa da servidão, libertado eles. E agora Deus dava a sua lei para guiá-los. Então, a gente primeiro é salvo do pecado, a gente aceita Jesus e a gente vai obedecer aos seus mandamentos. Porque uma vez que nós entendemos que Jesus nos salva, a gente vai viver em obediência a este Salvador que nos resgatou. Amém? Primeiro Deus nos libertou do Egito. Primeiro Deus nos liberta da escravidão do pecado. Depois Deus nos orienta. Olha, você andou fazendo isso é errado. Agora você aceitou Jesus, você vai andar agora por esse outro caminho. Lembram da Maria Madalena, quando Jesus perguntou, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Jesus salvou e pediu para ela não pecar mais. Entendeu? É assim que Deus age conosco. O decálogo tem várias funções cruciais. Primeiro, a lei de Deus é uma garantia de liberdade. É como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e avisa além de um ponto específico, que há perigo, problemas, complicações e morte. Entendamos que a lei de Deus, ela é um círculo à nossa volta. A gente pode andar livremente, mas não podemos ultrapassar um limite, porque a gente sabe que após aquele limite, há morte, há tragédia. Então a gente tem todo o espaço de liberdade para circular. A lei de Deus também é um espelho. Através dela, nós podemos ver o quanto nós somos sujos e o quanto precisamos ser purificados. A lei só nos mostra quem nós somos, pecadores. A lei de Deus é um sinal. Ela nos leva como um professor a Cristo. Ela aponta para Jesus, que nos limpa, perdoa nossos pecados e muda a nossa vida. Então eu me olho no espelho, vejo a minha sujeira, mas eu não posso me limpar. Então a lei me aponta para Jesus. E Jesus que me purifica, que me perdoa, que me salva. O decálogo é a promessa de Deus para nós. Ao proclamar essas leis, Deus promete que estes padrões farão parte de nossa vida se nós mantivermos um relacionamento próximo com Ele. Queremos ter liberdade? Estejamos conectados com Deus. Queremos viver livres? Andemos em novidade de vida com Cristo Jesus.
obedecendo a sua palavra, mediante o poder do Espírito Santo. A pergunta 4, Tiago 1, de 23 a 25, o que esse texto diz e como essas palavras nos ajudam a perceber qual é a função e a importância da lei, mesmo que ela não possa nos salvar? Vamos considerar o texto de Efésios 2, de 8 a 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então Tiago nos ensina que isso não invalida a lei. A lei de Deus é como um espelho, como nós já falamos, que mostra os nossos defeitos, mostra a nossa necessidade do Evangelho, a nossa necessidade de salvação em Jesus Cristo. A lei e o Evangelho não podem ser separados. A lei aponta para Jesus, que é o Evangelho. Então, a existência da lei é exatamente o motivo pelo qual nós precisamos do Evangelho. A lei existe? Nós precisamos do Evangelho. Precisamos de Cristo Jesus. A lei aponta para Cristo, e Cristo aponta para a lei. O Evangelho chama os seres humanos ao arrependimento. Mas que arrependimento? Arrependimento de quê? Do pecado. E o que é o pecado? Pecado é transgressão da lei. Portanto, o Evangelho chama os homens de volta à obediência à lei de Deus, a verdadeira conexão com o Criador. Então, a lei chama a gente para nós nos conectarmos novamente, vivermos em aliança com Deus, Criador dos céus e da terra. A lição de quinta-feira, a lei como promessa de Deus para nós. Romanos 3, de 20 a 24, Paulo foi claro ao ensinar que não podemos ser salvos pela obediência aos 10 mandamentos. Qual é então o papel deles em nossa vida? Os mandamentos de Deus revelam nossos pecados e nossa necessidade do Salvador. Ellen White diz o seguinte, que faz a seguinte declaração sobre a função da lei. Os 10 mandamentos são 10 promessas. Em toda ordem ou mandamento dado por Deus, há uma promessa, a mais assertiva, fundamentando-a. A gente pode trazer aqui 2 exemplos. Eu coloquei aqui 2 exemplos. O segundo mandamento da lei de Deus diz assim, para a gente, não as adorarás, né? Diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma debaixo de alguma coisa do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, tá? Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Deus zeloso. Sabe quando a pessoa zela? É porque a pessoa tem cuidado, é porque a pessoa quer bem, é porque a pessoa protege, porque a pessoa se sente dono e ele quer cuidar. Então Deus é zeloso para conosco. A outra promessa que a gente vê aqui é no 5º mandamento, que diz o seguinte, que é para nós honrarmos pai e mãe, porque este mandamento, ele é um mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias de vida na terra que o Senhor nos deu. Então, as aparentes restrições da lei são apenas para o nosso bem, a fim de manter a felicidade e a vida. A pergunta 6. Como entender a declaração de Paulo de que Cristo é o fim da lei? Romanos 10:4. Cristo, ele aboliu a lei. Cristo, ele cumpriu a lei. Mas como assim? Em que sentido? Cristo é o propósito para o qual a lei de Deus aponta. O pecador necessita de um Salvador. A lei aponta que eu e você, nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Satanás está trabalhando para que as pessoas acreditem que o grande sacrifício de Jesus foi feito para abolir a lei de Deus. A morte de Jesus confirma a imutabilidade dessa lei, além de qualquer dúvida. Quando o homem pecou, foi exigido morte. E só Jesus poderia ser essa pessoa perfeita para cumprir esse sacrifício. Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus pagou a dívida que eu e você nunca jamais poderíamos pagar. A morte de Jesus confirma a imutabilidade da lei, porque a lei requeria justiça, e a justiça foi feita em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por meio desse padrão, ele pôde definir o que é um caráter correto. Deus não tem intenção de abolir seu grande padrão de justiça. É incorreto afirmar que Cristo invalidou. É incorreto afirmar que Cristo encerrou a lei. É incorreto afirmar que Cristo substituiu, que Cristo revogou a lei. Cristo dá significado à lei. O lugar da lei na nova aliança é extraordinária. Ela é gravada no coração. A lei é internalizada e deve ser encarada não como um
fardo, mas como uma fonte de alegria. A obediência a essa lei é obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Concluindo a lição, a mesma lei que foi gravada em tábuas de pedra é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do meu e do seu coração. Mediante a graça de Cristo, nós viveremos em obediência à lei de Deus escrita em nosso coração. Amém? Disse Jesus, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. Enquanto o céu e a terra durarem, os santos princípios da lei de Deus permanecerão. Enquanto os céus e a terra durarem, a lei de Deus estará em vigor. Porque Deus ama a humanidade e porque Ele quer nos proteger dos resultados da transgressão. A lei vai continuar existindo para nos proteger e para nos apontar para Jesus, o nosso Salvador. Porque Ele quer nos levar para perto deles. Deus quer nos levar para perto dele, assim como Deus quis levar os israelitas para perto dele, ali no deserto. Até esse dia chegar, de estarmos para sempre com o Senhor, Deus quer nos proteger com esta cerca de amor chamada de decálogo, chamada de mandamentos, chamados de promessa, que tudo isso é vida, vida para aqueles que obedecerem ao pacto de aliança que Deus firmou. Que a nossa escolha, que a minha, que a sua escolha, seja andar em obediência ao Senhor, fazendo a sua vontade, pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Nesse momento, entreguemos a nossa vida e andemos em conformidade com o que Deus quer de nós, nesse tempo tão solene que nós vivemos, tempo de confessarmos nossos pecados, de pedirmos perdão a Deus, de vivermos em obediência à sua palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Que o Senhor te guarde e o Senhor nos abençoe a todos. Amém.